Boa noite, a paz do Senhor a todos. Uma ótima noite a quem está assistindo essa palavra. Eu gostaria de trazer mais uma mensagem do Senhor, que se encontra lá em Gênesis, né, no capítulo 5, a partir do versículo 28. E também Gênesis 6 e 7, a história muito conhecida sobre Noé, né? Iremos falar sobre esse homem de Deus. Quem foi Noé, né? Em primeiro lugar, irmãos, o nome Noé significa repouso, né? Eu gostaria de ler aqui no versículo 28 que diz assim: Gênesis 5, 28. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o nome Noé significa repouso, né? Ele foi, irmãos amados, o 10º depois de Adão. Nós conhecemos a história de Enoque. Enoque foi o 7º depois de Adão. Sabemos que pela fidelidade de Enoque, Deus para si o tomou, né? Depois de Enoque gerou Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra, 969 anos. E Matusalém gerou Lameque, que gerou Noé. Noé sabemos, irmão, que teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E da descendência de Sem foi que veio Abraão, né? Que deu continuidade aí a ordem de Jesus, né? A geração que viria o Salvador do mundo. Então, como era Noé, né? Vamos lá para Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vemos aqui, irmão, no capítulo 6, lá no início do capítulo 6, que a terra estava cheia de promiscuidade, né? E de violência. E por essa razão o Senhor Deus, ele decidiu, né? Decidiu destruir a terra. Veja lá no versículo 11, diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas Noé, irmão, ele era uma pessoa justa e reta em suas gerações. Lá em Hebreus, o capítulo da fé, no capítulo 7, versículo 7, no capítulo 11, versículo 7, diz que Noé, ele era o herdeiro da justiça. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que ele era um pregador da justiça. Então Noé, irmão, ele via aquela situação da humanidade toda corrompida, né? E ele pregava para que aquelas pessoas viessem se arrepender, e elas não aceitavam a pregação de Noé, zombavam de Noé, né? Aí, irmãos, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, houve a decisão de Deus. Deus disse assim, no versículo 13: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, Deus, irmãos, sabemos que Ele é bom, né? Deus é amor, Deus é misericordioso, mas pela sua própria característica, irmão, que está intrínseco em seu ser de santidade, Deus, ele não pode permitir que o pecado ele fique impune, né? A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, o pecado, irmão, estava grandiosamente assustador, chegando até as narinas do Senhor. Então, ele só encontrou de justo, irmão, sobre a terra Noé. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, por conta dessa perdição que estava na terra, ele decide destruir a terra. E ele pede, irmãos, aqui a partir de Gênesis 6,14, que Noé faça uma arca, né? Madeira de gofé e betume. O que seria essa madeira de gofé, né? Seria o que hoje chamamos do cipestre ou acácia. E o betume seria o atual petróleo, né? Ele diz aqui, ó, no versículo 14: Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás comprimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima,
e a porta da arca porás do seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei o meu conserto. Então Deus, irmãos, decidiu destruir a terra e viu que só tinha Noé de justo sobre a terra. E ele deu essa ordem, irmãos, e Noé, mediante a fé, em meio àquela geração iníqua, ele decidiu, né, mediante a palavra do Senhor, construir a arca. Então a arca, feita de madeira de gofé, cipestre ou acácia, e 300 por 50 por 30 côvados, seria mais ou menos 150, 135 de comprimento, 135, não, 13 metros, né, de 13 metros, não, 22 metros de comprimento, 13 de altura e 13 de largura, 13,5, e cabia mais ou menos 7.000 animais na arca, né? Veja que projeto grandioso. Provavelmente Noé, irmão, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha aproximadamente 500 anos, e com 600 anos ele entrou na arca. Então foi um período muito grande, era uma época remota, né? Provavelmente só Noé e os filhos ajudaram naquela construção, e Deus também, a Bíblia diz que ele fechou a porta por fora. Então, irmãos, esse dilúvio, né, alguns dizem, né, que foi um dilúvio local, né, mas tudo indica que foi um dilúvio, eu tenho certeza absoluta que foi um dilúvio universal, né? Lá em Gênesis 7:13 fala que a porta se fechou e Noé e seus familiares entraram dentro da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a terra, o mundo, na época de Noé, irmão, ele foi destruído pelo dilúvio das águas. Mas sabemos, irmão, que a próxima destruição, segundo está lá em 1 Pedro 3,10, será por fogo, os elementos se desfarão no fogo, né? Então, esse dilúvio, irmão, a Bíblia diz que quando Noé e a família entrou na arca, 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. E o dilúvio no total durou 377 dias, quando a arca pousou, irmão, no Monte Ararat, na atual Armênia, na Ásia. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse dilúvio, irmão, tudo que existia na terra foi destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Veja as consequências, irmão, do pecado, né? O pecado, ele tem uma grande consequência. Por isso Jesus disse àquela mulher: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior, né? A Bíblia diz que as águas ficaram 7 côvados, né? Mais ou menos 3,5 metros acima dos mais altos montes, que hoje seria o Monte Everest, né? Então, segundo Pedro capítulo 3:6, diz que o mundo diluviano, antes do dilúvio, né? Ele foi modificado totalmente pelo dilúvio. E sabemos, irmão, que quando tudo isso aconteceu e Deus destruiu toda a terra, Deus se calou por um momento, né? 377 dias. O dilúvio durou mais de um ano. E Deus provavelmente se calou esse período todo, mas depois de algum tempo Deus chamou Noé, irmão. Quando ele saiu da arca e Deus renovou a aliança com Noé, né? E ele mostrou ali o arco celeste, que hoje é o arco-íris, que esse não é o nome que devemos chamar, porque Íris é uma deusa da mitologia grega, né? É simplesmente o arco celeste, o arco de Deus. E disse: Noé, essa é a aliança que eu tenho contigo, né? Toda vez que aparecer esse arco no céu, eu me lembrarei da aliança que eu fiz com a humanidade, que não destruirei mais a terra com água, né? Somente 8 pessoas, irmãos, se salvaram no meio de tanta gente. Ali na época de Noé, somente Noé, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos teus filhos. Então, irmão, Deus, ele tem um juízo contra o pecado, né? Em Mateus, no capítulo 24, iremos ler rapidinho, irmãos, aqui. Diz assim, Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, irmão.
Então, assim como foi nos dias de Noé, que Deus olhou para a terra, não achou um justo somente Noé, bem assim é hoje, irmãos. Os homens casam e dão-se em casamento, se prostituem, rejeitam a Deus. E bem assim vai ser a vinda do Senhor, irmão. Até o dia que Noé entrou na arca e todos não tiveram mais chance, mais oportunidade. Então, salve-se em Cristo Jesus enquanto a porta está aberta, né? A Bíblia diz que lá em 1 Pedro, que Jesus, ele é uma espécie de arca, ele é a nossa salvação, né? Eu quero dizer para você que somente Jesus, ele é a arca que irá nos salvar da destruição contra o pecado. Chegará um dia, irmão, que Deus, ele executará um juízo contra o pecado, contra Satanás, contra os ímpios, e somente você estando nesta arca chamada Jesus de Nazaré é que você pode se salvar. Aproveite, enquanto a porta está aberta, hoje mesmo, agora onde você está. Abra teu coração, receba Jesus na tua vida, receba a salvação. A porta está aberta, entre na arca chamada Jesus de Nazaré. Aonde você está, aceite Ele agora como Senhor e Salvador da tua vida, né? Que Deus possa te abençoar. Tome essa decisão, é a decisão mais importante da tua vida. É ser como Noé, ser um homem justo, um reto, e somente foi salvo porque foi obediente a Deus. Então seja como Noé e seja salvo em nome de Jesus, né? Deus abençoe a todos, uma ótima noite, um grande abraço. Compartilhe com os teus amigos essa pregação, que Deus possa te abençoar grandemente. Um grande abraço, até a próxima, até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma ótima noite.